Pronto, é hoje que a gente vai entrar num tema de vídeo, daqueles densos, complexos, assuntos que eu adoro, que trazem realmente questionamentos, reflexão de vida assim profundo. E, gente, fazia tanto tempo que eu queria gravar sobre esse tema, mas eu vou começar contando uma história pra dizer quando foi o momento que virou a chave pra mim desse negócio. Bom, eu e a Alexia, uma vez, quando a Beli era pequenininha, ela tava com 2 anos, uma coisa assim. A gente foi fazer um curso de massagem tântrica para casais. Aí chegou lá, era em Minas Gerais, a gente não tinha carro, a gente foi de ônibus, né? Na volta, a gente conseguiu uma carona com um casal que tava lá no curso. O casal tava voltando pra São Paulo. E a gente foi batendo papo no carro, não sei o quê, e a menina era pedagoga Waldorf. Então, ela tinha um centro de desenvolvimento infantil, baseado em pedagogia Waldorf, uma coisa assim. E aí, a gente estava falando sobre coisas de filho, não sei o quê, e ela me fez uma pergunta. Você quer que a sua filha seja obediente? E eu parei, eu falei, pera, eu preciso pensar um pouco nessa resposta, porque, na verdade, eu nunca tinha parado pra me perguntar isso. E isso é que eu acho, gente, muito legal dos vídeos que eu vou trazer aqui. Tem muitas coisas que a gente vive no fluxo da vida, de como a gente viu todo mundo fazendo, e a gente nunca para pra refletir sobre elas. E eu acho que esse lance de obediência, de obedecer, é uma coisa que meio que já tá na cabeça de todos os pais quando uma criança nasce. A criança tem que obedecer. Eu sou o responsável e ela tem que obedecer e pronto. E quando ela me fez essa pergunta, eu parei pra refletir, eu fiquei me perguntando, eu quero que a minha filha seja obediente? Eu pensei, eu falei pra ela, cara, não. Eu não quero que a minha filha seja obediente. Porque quando eu comecei a pensar de forma mais profunda os efeitos que poderia trazer pra vida de uma pessoa obediente, eu comecei a pensar, eu não quero isso para minha filha. Na verdade, eu quero que ela seja um ser pensante. Eu quero que ela seja um ser questionador. Eu quero que ela seja capaz de concluir o que faz bem e o que faz mal para ela. Eu quero que ela possa entender os limites dela e até onde ela deve e não deve ir. E eu quero que ela possa gerenciar a vida dela com plena consciência disso. E se ela for um ser obediente, realmente obediente, se eu ensinar para ela desde pequena que ela tem que obedecer, como que eu vou desenvolver essa habilidade nela? E aí aquilo fez um bah na minha cabeça, assim, sabe? Eu falei, nossa, eu nunca tinha parado, de fato, pra pensar nisso. Conversa que eu falo de 5 minutos que podem ter um impacto profundo na nossa vida, né? Aquela conversa com aquela menina no carro foi uma conversa super rápida, assim, de ocasião, assim. Gente, ela mudou completamente a minha forma de enxergar a maternidade. E eu nunca usei essa palavra na educação da Meli. Nunca. Desde que ela nasceu. E é uma coisa que eu me policio muito. Então, nunca falo pra ela, você tem que obedecer. Eu tirei essa palavra do meu vocabulário. E é isso que eu quero elaborar aqui nesse vídeo. E por que refletir sobre isso eu acho que é importante pra todo mundo. Não importa se você tem filho, se você não tem filho. Se você tem filho, ótimo. Talvez possa trazer reflexões para a forma como você quer educar o seu filho. Mas mesmo que você não tenha, dependendo de como foi a tua educação, tua infância, provavelmente isso pode ter reflexos em muitas formas de como você encara a vida, de como você leva a vida, de como você conduz as situações na sua vida. Então eu acho que esse vídeo pode trazer reflexão interessante para todo mundo. Venha de coração aberto, porque esse é um tema polêmico. Eu sei que vai ser um tema polêmico. Porque as pessoas têm as opiniões já formadas, como elas pensam, e a maioria das pessoas está fechada para novas informações que chegam. Antes de você já vir com um comentário, né? Revoltado aqui, só pare e reflete de forma mais profunda sobre tudo que eu vou trazer aqui. Pode ser que você não concorde, tudo bem. Mas eu sugiro o exercício de parar e refletir. Foi exatamente o que eu fiz naquele dia. Mas, para poder fazer isso, eu queria falar um pouco do significado da palavra obediência. E eu acho muito importante a gente tirar o significado das palavras, porque semântica, gente, é importante. As palavras têm significado. E o significado, ele tem reflexo em como a gente pensa, em como a gente sente, em como a gente age. Eles têm muito significado. As crianças, principalmente, que são serezinhos, que levam tudo muito ao pé da letra, as palavras que a gente usa na vida deles, no dia a dia, eles têm sim muito significado. Então, primeiro eu vou ler o significado lá básico, aquele que descreve de forma curta. Cumprimento da vontade alheia. Nossa, aí já, olha, já vai lhe dando um medo. Cumprimento da vontade alheia. Você quer, eu tenho que fazer. É assim. Submissão. Meu Deus. Medo 2, liberado. Ser submissa a algo. Cara, já me dá... Meu coração já começa a bater. Depois, domínio, autoridade. E terceiro, medo liberado. Exercer domínio sobre, né? O domínio está sendo exercido sobre você. Autoridade. Autoridade, eu entendo que para muitas situações a autoridade, ela é relevante, ela é importante, mas mesmo a autoridade, ela tem limite.
E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Priorado, igreja, mosteiro, de dependentes de uma ordem religiosa. Então, sim, as religiões, elas estão inseridas nesse conceito de obediência. Todas as religiões. E aí eu vou ler um outro site que de significado, que ele explica melhor, assim, não só com as descrições básicas, né? Aprofunda um pouco mais. Eu vou ler rapidinho. Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso. Eu achei interessante esse dócil estar aqui, porque ele tem muita relevância. Das pessoas que são muito dóceis terem tendência a aceitar mais as coisas, e como isso pode ser muito perigoso em determinados contextos. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades ou ordens de alguém. Eu acho tão significativo o significado, a descrição, na verdade, que tá aqui, porque, cara, é muito claro pra mim que essa descrição, ela sempre considera sempre apenas um lado, nunca os dois. Um lado de quem quer, um lado de quem ordena, um lado de quem exige, um lado de quem demanda, um lado de quem tem autoridade, sabe? Essa expressão é utilizada para qualificar a condição de quem está disposto a obedecer. É disposto a obedecer, não tem questionamento aqui. Obedece e pronto. A obediência é considerada um ato de conformidade perante ordens recebidas de alguém, seja uma pessoa, um grupo ou uma instituição. Então, é claro, a gente está falando aqui, né, da polícia, das instituições da sociedade em geral, e até podendo ser uma empresa, por exemplo. Um sujeito obediente é também considerado passivo ou submisso. Entende esse passivo? Esse passivo, mais uma vez, reforça o que eu estava falando aqui. É esse lance de sempre considera um lado só da história. Perante outra pessoa dominante. Ou seja, a outra pessoa está sendo dominada por esse lado. Mas aí aqui, ó, seja através do respeito e admiração, porque pode ter uma situação de respeito e admiração, mas até a situação de respeito e admiração, ela tem um limite até onde aquilo pode ir. Esse bom senso, ele é importante. Ou pelo medo, que acontece em muitos casos. Temor ou receio das possíveis consequências ao desobedecer o dominador. Que é o que muitas vezes vai acontecer, principalmente no contexto infantil. Porque na fase adulta, muitas vezes, tem esse lance da admiração, do respeito que você tem pela pessoa. Quando a gente fala do respeito pelos idosos, por exemplo, ou do respeito pelo seu chefe, mas porque você entende, você admira o trabalho dele, ele é uma pessoa que trabalha de forma correta, mas até aí tem um limite. Até aí tem um limite. Falaríamos sobre isso. Para a gente poder se aprofundar nesse questionamento, a gente parte do princípio de que todas as sociedades, elas funcionam com leis, por exemplo. Leis, normas, que fazem ali o negócio funcionar com uma certa sensatez, teoricamente. Porque as pessoas são muito diferentes, elas pensam diferentes, e a gente entende que existe um limite que a gente precisa impor para as coisas, aonde não interfere no limite da outra pessoa, do que passa do bom senso para a convivência em comunidade. Certo? Então tem coisas como matar, roubar, coisas que são realmente num consenso comum que são erradas, que temos que respeitar. E várias outras leis. Beleza, isso é óbvio. Que quando a gente fala num contexto de milhares e milhares de pessoas, existe isso. Não estamos falando disso, ok? Mas a gente tem que saber que mesmo num contexto desse, principalmente pensando por quem as leis foram criadas, podem ter muitas leis que não fazem sentido. Podem. E que elas precisam ser questionadas. Então a gente precisa de seres desobedientes, no sentido de seres que questionam, que não estão dispostos a obedecer a qualquer custo para questionar essas coisas. Então a desobediência, ela não necessariamente é uma coisa ruim. Quando a gente tem uma desobediência que está sendo desenvolvida junto com outros conceitos de colaboração, quando a pessoa entende, né, que colaborar com as coisas é importante, que entende o conceito de convivência, coletividade, quando entende o conceito de respeito ao próximo, quando todos esses conceitos são desenvolvidos junto com a desobediência, é uma combinação muito boa, porque é uma combinação para desenvolver um ser questionador, que é extremamente importante para qualquer ser humano. Então, qualquer obediência, que ela é uma obediência cega, para mim, não faz bem para o ser humano. E isso pode ser inserido em qualquer contexto. A gente tem o direito de questionar uma lei, se a gente entende que ela não está fazendo bem pra gente, que ela não faz sentido para a sociedade. Porque essa lei foi escrita sei lá quando, em que será que faz sentido realmente? Nós todos evoluímos. E isso funcionaria para qualquer outra coisa, para uma religião. Se você decide seguir uma religião cegamente, obedecendo a tudo que está sendo falado ali, sem questionar,
sem se questionar, isso faz sentido para mim? Isso faz sentido para as pessoas à minha volta? Porque isso está me fazendo bem ou não está me fazendo bem? E a mesma coisa numa empresa. Se você segue cegamente tudo que te falam, até chegar a um ponto de você receber uma ordem que vai contra os seus valores, que você percebe claramente que aquela ordem está fazendo você fazer uma coisa errada, uma coisa antiética que você não quer fazer. E que você sabe que se você fizer aquilo, vai fazer um mal para o seu corpo, que vai ter consequências muito ruins para você, emocionais e até físicas. Porque as consequências emocionais, uma hora, vão refletir na sua saúde física. E mesmo assim, muitas pessoas vão fazer. Porque provavelmente elas foram ensinadas a obedecer a vida inteira. Elas não foram ensinadas a questionar. Então, para mim, isso é tão importante, tão importante. E eu penso, cara, como eu tenho cuidado em como eu vou trabalhar isso na educação da minha filha. Porque se eu fico falando pra ela sempre, né, obedece porque eu sou a pessoa mais velha e eu que sei. Se eu fico sempre falando assim, obedece, obedece, o que eu tô ensinando pra ela? Que ela não tem que pensar, que ela tem que obedecer e pronto. E é totalmente diferente se quando as situações acontecem e eu vou conversar com ela pra explicar as coisas. Filha, você precisa fazer isso porque você precisa colaborar com essa situação. Porque se você não colaborar, a vida não vai funcionar. Aí eu falo pra ela, todo mundo tem um papel. Papai tem um papel, mamãe tem um papel, você tem o seu papel. Você tem suas responsabilidades e os seus deveres, que você tem que cumprir pro bom funcionamento da família. Assim como quando existem situações da escola com os amiguinhos, daí eu falo, você precisa colaborar, porque se ninguém colaborar, olha o que vai acontecer, olha o caos que vai ser, olha como vai ser complicado. Então não é sempre sobre a nossa vontade, não é sempre sobre o que a gente quer. A gente tem que entender que em muitos contextos, a gente precisa colaborar e ponderar o que é mais importante. É mais importante colaborar para o funcionamento do coletivo, daquele contexto lá que eu estou vivenciando, ou só o que eu quero? Daí outro dia aconteceu uma coisa muito legal que eu adorei. A Amelie, ela foi sair com uma amiga minha, né? Uma aluna que foi viajar o mundo, passou aqui com as 3 filhas, e ela foi passear no parquinho com as 4 crianças. Ela sozinha, as 4 crianças. Então precisa de uma certa ordem, né? E sempre quando a Amelie vai com alguém, que ela vai ficar sob a responsabilidade de alguém, eu nunca falo pra ela, obedece, nunca uso essa palavra. Eu falo, filha, colabora, seja educada, respeita, né? Facilita para as coisas poderem fluir bem. É assim que eu falo pra ela. Escuta o que a pessoa tá te falando, escuta. Escuta, eu falo pra ela, porque escutar é bem diferente de obedecer. Escuta é processo o que a pessoa tá falando e pensa sobre isso, entendeu? Então sempre falei, escuta. Isso é uma palavra que eu uso muito. E aí chegou um determinado momento que eles tinham que tomar uma decisão lá e ela virou pras crianças e falou, olha, vamos aqui, eu preciso que me escutem, tal coisa, a gente precisa decidir, eu preciso saber o que vocês querem, que não sei o que lá. Aí começou todo mundo a falar, não sei o que. Aí a Amelie virou pra ele e falou assim, olha, eu tenho que falar o que você quer ou eu posso falar o que eu realmente quero? Ela falou, não, você pode falar o que você realmente quer, né? E depois a Carla veio me contar. E eu achei maravilhoso que ela fez isso. Maravilhoso. Ela sentiu uma situação ali em que ela viu que eu realmente posso me posicionar aqui, porque eu quero me posicionar. E nesses ensinamentos, a gente está ensinando para a criança o que é certo e o que é errado. Então, se a gente ensina para a criança que as nossas atitudes que vão impactar negativamente a vida da pessoa, que fazem mal a outra pessoa, são coisas erradas, ela vai desenvolver com o tempo esse bom senso de entender que, cara, eu não vou fazer isso porque isso é errado, porque isso vai machucar uma outra pessoa, porque isso vai fazer mal para uma outra pessoa, porque isso vai prejudicar a vida da outra pessoa. E quando a gente desenvolve esse conceito, aquelas leis que estão lá na sociedade, você não está vivendo com medo das leis da sociedade. Você não está fazendo porque a lei diz que você tem que fazer assim. Você está fazendo porque você entende que isso é bom para todo mundo, para o coletivo, porque faz mal para uma outra pessoa. Então, educar uma criança sem ser a base da obediência não tem nada a ver com criar crianças mimadas que só fazem o que elas querem, que só querem saber de desobedecer, que é uma criança difícil. Não, ela tem o direito dela. Ela tem o direito dela de se posicionar. Ela precisa ter esse espaço dela desenvolver esse senso crítico e concluir em cada situação o que faz, o que não faz bem para ela, o que faz, o que não faz sentido. E eu aqui, eu e a Alexia, a gente vai exercendo um papel de ajudar ela no desenvolvimento desse senso crítico, de raciocinar, porque elas têm um cérebro, elas são inteligentes e a gente subestima as crianças, a gente trata elas muitas vezes como se elas não tivessem a capacidade de desenvolver tal senso crítico, e elas têm. Só que é óbvio que é muito mais difícil educar uma criança dessa forma do que educar uma criança que só base de obediência. Mas eu me questiono, a gente quer desenvolver seres humanos que são ratinhos de Pavlov, ou seja, sabe aquela experiência do ratinho de Pavlov? Que ele começou a não fazer porque ele tinha medo do choque que ele ia tomar, e ele aprendeu que ele tomava choque, então ele não fazia. Então uma criança sempre sendo ameaçada, porque ela tem que obedecer
obedecer, porque senão vai ter um castigo, porque senão, se não obedecer vai ter isso, vai ter uma consequência ruim para ela, que ela começa a agir na vida dela os comportamentos pelo medo, não pelo senso crítico. Eu não quero desenvolver um ratinho de Pavlov, eu quero desenvolver um ser consciente, pensante, questionador e que vai desenvolver muita maturidade emocional nele para ele poder conduzir a vida mais fiel a ele mesmo, mais consciente do que faz bem e do que não faz bem, para qualidade de vida daquele ser humano e que vai ter um reflexo muito positivo na sociedade em geral, na relação com as pessoas. Então a gente precisa tirar essa arrogância que as pessoas mais velhas têm sempre a razão, de que o fato de você ter um adulto, você sabe tudo, você sempre sabe o que seu filho, o que é o correto. Porque não é, gente. Essa é a verdade. Os adultos, muitas vezes, estão agindo de forma impulsiva, porque eles estão estressados, que tá com problema na vida e tá descontando tudo na criança. Então não, os adultos não têm sempre a razão. E a gente precisa reconhecer isso. E a gente precisa treinar os filhos para que eles tenham voz de perceber, no momento que a gente não tá tendo a razão, de poder se posicionar. E nesse contexto, as crianças que são consideradas como desobedientes não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Porque a gente tende a ver as crianças, por exemplo, ai, olha que criança boazinha, ela obedece tudo, ai, que boazinha. Isso que eu quero que minha filha respeite qualquer pessoa, tem que respeitar todo mundo. Eu quero que ela seja educada, eu quero que ela colabore para situações, mas eu quero que ela saiba se posicionar em qualquer situação que ela entenda que passou dos limites, que não tá fazendo bem para ela, que aquilo não parece correto, eu quero que ela possa se posicionar. E se ela tiver que ser desobediente nessas situações, que ela seja desobediente, eu vou falar, ó, clep, para ela. E vocês entendem como é difícil ensinar isso para uma criança quando a gente está o tempo inteiro usando o conceito da obediência para educar essa criança? Então, para mim, um ser que cresce à base da obediência, é claro, depende do quanto a obediência foi exercida, né, com potência na vida dele, obviamente. Provavelmente ele vai ser uma pessoa que pode se ver em várias situações onde ele se vê tendo que fazer coisas que ele não quer fazer, que faz mal para ele, mas ele faz mesmo assim. Provavelmente é uma pessoa que vai ignorar os sentimentos dele, passar por cima muitas vezes para poder agradar as outras pessoas. E eu vejo desdobramentos muito ruins para o ser humano no futuro, na vida adulta disso. Por quê? Provavelmente é uma pessoa que vai provavelmente aceitar mais relações abusivas e tóxicas. Você entende como o desdobramento disso? Nossa, gente, eu acho que tem tantos desdobramentos para a vida adulta. Sempre vai ter uma pessoa que vai vir aqui para comentar. Ai, Carol, ai, para de mimimi, porque eu sempre tive que obedecer meus pais e olha, nada disso aconteceu comigo, a minha vida é maravilhosa, eu sei criticar, eu sei questionar. Gente, a gente tem que aprender a escutar as coisas, as informações, com um olhar de que todas as situações da vida, os seres humanos, são extremamente complexos. Então é óbvio que tem muitas coisas que estão acontecendo. E tem muitas influências que estão acontecendo na nossa vida. Então, sim, é claro, podem ter pessoas que o pai usou essa questão da obediência, mas não foi tão pesado assim. E o pai tentou desenvolver do outro lado também os questionamentos e fez um equilíbrio. Óbvio. Então, gente, nunca vamos levar as reflexões, os conceitos a ferro e fogo. Por quê? Não quer dizer que sempre a consequência vai ser a mesma. Toda pessoa que vivenciou uma determinada coisa. Não. Mas existe probabilidade. Provavelmente existem grandes chances de acontecer na vida futura dela, né? E aí, é claro, tudo vai depender ainda mais das outras coisas que estão acontecendo, as outras influências que estão acontecendo então da vida dela. Então, assim, vamos deixar esse conceito claro para tudo que a gente discutir aqui, porque vai ficar muito mais fácil. E a gente não pode, gente, pegar um exemplo de uma pessoa e pegar esse único exemplo e pensar, não funciona assim porque, olha, comigo não foi assim, então não funciona assim pra todo mundo. Gente, a gente precisa parar com isso. Às vezes eu vejo tanto comentário na internet que me dá até um arrepio. Eu falo, meu Deus do céu, né? A pessoa conclui. Porque na vida dela não aconteceu assim, então não é assim que funciona, porque comigo não foi assim. Entende? Não dá, a gente não pode. Mas eu aproveito aqui para trazer um ponto que eu falo muitas vezes, eu sempre falava quando eu fazia as lives da Viramoto. Porque eu acho que essa experiência de eu Veja Mundo foi uma experiência muito libertadora para viver de forma mais livre, mais fiel a mim mesma e tudo mais. E fica muito claro para mim que os governos, eles não gostam de pessoas desobedientes. Os governos, eles não gostam de pessoas pensantes. Os governos gostam de pessoas que não questionam, que obedecem e que seguem. Tá. É assim. É isso que os governos gostam. Porque é muito mais fácil de controlar a situação, obviamente. E por isso que eu falo, para qualquer autoridade existe um limite. Então eu prefiro seguir uma linha de raciocínio e a linha de educação da minha filha para desenvolver seres pensantes, seres que questionam. Porque como a gente vai ser verdadeiramente livre para ser fiel a você, para viver o que você acredita, levando em consideração os seus valores, tudo que vai
linha com a sua ética, a respeitar os seus sentimentos, o que é importante para você, vivendo a base da obediência. É muito difícil. Conseguir fazer todas essas coisas que vão ser fundamentais para trazer um equilíbrio para a sua vida que traz satisfação e que faz você, na balança do negócio todo, se sentir feliz. Porque é isso, a felicidade ela vem de um equilíbrio das coisas. Então eu não quero uma filha que é um ratinho de Pavlov, que está fazendo tudo só por medo de alguma coisa, que tem que obedecer e não precisa pensar e questionar nada. Não acho que seja saudável uma sociedade cheia de ratinhos de Pavlov. E eu acho que, gente, o dia que essa interação rolou na minha vida, que trouxe esse questionamento, eu achei que foi tão bom, mas tão bom poder levar a vida de forma muito consciente, sabe? Com esse conceito muito claro. E por isso eu achei muito legal trazer essa temática aqui. Mas eu tô muito curiosa para saber o que vocês estão pensando do outro lado aí. Então, depois de dar aquela refletida, diz aqui o que você pensa sobre isso. Diz também se você sente que na sua vida teve um impacto muito forte por esse conceito da obediência. Diz se teve um momento na sua vida em que você acordou, porque eu acho que tem esse momento. Qualquer coisa que você queira adicionar sobre essa temática aqui, eu vou achar muito interessante. Então compartilha esse vídeo, deixa um like. Eu vou ficar equilibrando, não vou colocar vídeos tão densos assim o tempo todo, porque eles doem mais a cabeça, provavelmente. Mas eu adoro trazer essas temáticas aqui. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.